Olá, estamos aqui para mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E eu queria, nesse vídeo, falar a respeito do Sérgio Correia. Sérgio Correia é o bispo responsável pelos obreiros do Brasil e é o bispo do terror psicológico. Ele coloca um terror psicológico muito grande em cima dos obreiros. E ele está desesperado, porque os obreiros estão saindo, aqueles que estão ainda lá já não acreditam mais naquilo que eles falam. E o que o Sérgio Correia ele fez? Ele ontem, quarta-feira ontem, ele pegou uma fotografia de um rapaz pendurado numa corda, um rapaz que supostamente se enforcou, e ele então fez essa foto chegar em todos os grupos de obreiros com o seguinte texto: esse ex-obreiro estava 3 anos de obreiro, depois ficou mais 1 ano de burde, mas começou a assistir o ex-bispo Natan e começou a discordar da igreja de tal modo que saiu e começou a se envolver com o poder da mente, ou seja, hipnose, entrou na maçonaria. Resultado, anteontem, veja o que aconteceu. Então, supostamente, o Sérgio Correia dá a entender que esse rapaz cometeu o suicídio por ter visto, assistido os vídeos das denúncias. Eu quero dizer, primeiro para o Sérgio Correia, quem prega suicídio não somos nós. O Bispo Macedo, sim, ele prega o suicídio. Quantas vezes você já ouviu o Bispo Macedo dizendo assim: se Deus não me abençoar, que ele me mate de uma vez? Quantas vezes você ouviu o Bispo Macedo dizendo: se for para viver uma vida na miséria, eu prefiro a morte? Quantas vezes você já ouviu isso? E interessante que você, Sérgio Correia, você não tem nenhum pudor. Você não tem nenhum pudor. Você pegou a foto do rapaz enforcado e você espalhou essa foto. Os familiares desse rapaz deveriam tomar uma providência contra você e contra a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E é por isso a importância da associação João 9, a importância, por exemplo, de eleger o Faria Júnior em São Paulo, para que essas coisas elas não fiquem impunes. Se tome uma providência em relação a isso. Agora, Sérgio Correia, como você não tem pudor, e o desespero está tão grande que você está tentando de todas as maneiras impedir que os obreiros tomem conhecimento da verdade e do que aconteceu com o Clodomir Santos, que eu já sei o que aconteceu com ele, e amanhã eu vou fazer uma live falando só a respeito do Clodomir, o que aconteceu. Você é um hipócrita, porque você falou do suicídio desse rapaz, mas você não falou do suicídio do pastor que sofreu pressão psicológica do Clodomir. Você não falou do suicídio de um rapaz do Rio de Janeiro que estava lá, que era um auxiliar e depois foi para o grupo de evangelização e cometeu suicídio por causa de pressões psicológicas. Você não falou do suicídio de uma esposa que recentemente se suicidou na África, uma esposa de pastor, que cometeu o suicídio. Então você é hipócrita. Você é hipócrita. E você não falou da tentativa de suicídio da Viviane Freitas. Até porque eu acho que nem você sabia que ela tinha tentado se matar. Ela tinha tentado o suicídio. E, aliás, esse vídeo, o Bispo Macedo, esse vídeo que eu estou gravando agora fica na conta do Sérgio Correia. E você não falou isso, Sérgio Correia. É claro que todos nós sabemos que a Viviane sempre teve os seus problemas psicológicos. E as esposas que trabalharam junto com ela sabem disso. Sabem dos problemas psicológicos que ela tem, dos seus complexos de inferioridade que ela tem.
das suas crises, né, das suas crises, todas as pessoas que têm ali a proximidade com o Júlio Freitas e com a Viviane sabem disso, sabem dessa condição dela. Aliás, sabe da família. Deixa eu falar algumas coisas aqui da família, que eu até queria evitar falar, mas eu tenho visto que o Sérgio Corrêa não tem pudor. Eu tenho visto que eles não têm nenhum pudor. É usar a morte de um rapaz para criar pressão psicológica nos obreiros, para tentar abafar o caso do Clodomir e também por causa da política que eles estão desesperados. A família do Bispo Macedo e o Bispo Macedo, você obreiro, você obreira, você pastor, talvez não saiba disso. Mas eles têm um grande medo de morrer. O Bispo Macedo, principalmente, tem um medo muito grande de morrer. Só para você ter uma ideia, não estou aqui criticando o tratamento, até porque eu não estudei a fundo esse tratamento, mas a família, o Bispo Macedo, a Dona Esté, a Cristiane, a Vivi, eles, se ainda não fazem, eles fizeram por muito tempo um tratamento que se chama ozonoterapia. Ozonoterapia, que é colocar ozono no sangue, depois tira. Procure na internet, você vai encontrar. Eles fizeram ou ainda fazem. Um outro tratamento que eles fazem, então essa coisa de que eu também não sei se é benéfico ou não, o nome desse tratamento é enema. Enema, que se introduz água e café no ânus para limpar o intestino, para limpar o colo. Procure também enema. O Bispo Macedo faz. Se não está fazendo ainda, já fez. A Cristiane fez. Dona Esté. Acho que até o Júlio também. Não, o Júlio também não seria novidade isso. Então, o Bispo Macedo, por causa da sua diabetes, ele fez uma cirurgia que ele quase morreu, uma cirurgia no pâncreas. Ele fez uma cirurgia no pâncreas, porque existe uma cirurgia que se faz no pâncreas que há uma possibilidade de curar o diabetes. Ele fez. E essa cirurgia poucas pessoas ficaram sabendo. Eu fiquei sabendo porque na época o Romualdo me contou. O Romualdo me falou. Então, eu sou contra esses tratamentos. Primeiro que eu não conheço alguns desses tratamentos. Na verdade, eu sou contra a hipocrisia deles. Porque os obreiros, os jovens, os evangelistas, as esposas, os pastores, eles têm que usar a fé. Eles têm que usar a fé. Mas o Bispo Macedo não. Então, para o vídeo não ficar longo, deixa eu falar aqui o caso da Viviane Freitas e por que ela tentou o suicídio. Já que o suicídio do rapaz foi porque ele estava assistindo o vídeo. Então, quem sabe a tentativa de suicídio da Cristiane, aliás, da Viviane Freitas, a tentativa de suicídio dela foi porque ela estava também assistindo o vídeo. Então diz assim, na altura, isso aconteceu quando? Isso aconteceu em novembro, dezembro de 2017, ano passado. O que aconteceu em dezembro de 2017? Na altura saiu a reportagem, uma série de reportagens, O Segredo dos Deuses. Se você não viu ainda essa reportagem, você assista. Segredo dos Deuses. É só você colocar TVI de Portugal, Segredo dos Deuses, na internet você vai encontrar. O que essa série de reportagens descobriu? Foram 7 meses de investigação, mais de 10 mil documentos, e se descobriu que a família do Bispo Macedo, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, fazia adoções ilegais em Portugal, lá em Portugal, no lar de crianças que era mantido pela instituição. Então isso foi descoberto e se divulgou isso em Portugal, na TVI. Então, a Viviane, por causa dessas reportagens que mostraram a verdade da família, a Viviane entrou em desespero, dando aquelas crises nervosas, já conhecidas pelas esposas e de quem a conheceu de perto. Nessa altura, ela e o Júlio já estavam na mansão deles nos Texas. Você lembra que eles estavam no Brasil? Foram para o Texas. Né? Foram para o Texas. Até que ela entrou em uma forte depressão pelo segredo da família perfeita, entre aspas, ter sido descoberto. E, no entanto, a depressão só se agravou. Então ela caiu em depressão
por causa do segredo dos deuses. Essa série de reportagens. Então ela não aguentou aquela enxurrada de denúncias, né? Daquele temporal de denúncias, aquela tempestade de denúncias que eles próprios criaram. Porque essas denúncias não são fakes. Essas denúncias são provadas, comprovadas. Até que o pai Edir Macedo foi chamado com urgência, porque a situação só se agravou, pois ela tentara o suicídio. Então ela tentou o suicídio. A Viviane Freitas. E foi um corre-corre muito grande. E tudo foi feito no mais absoluto sigilo, até o atendimento teve que ser em casa para permanecer em sigilo. Mas acaba sempre por vazar. Porém, os mínimos detalhes ficam por revelar, para proteger e não comprometer a fonte informante. Então, isso aconteceu. Isso aconteceu. Então você pode ver que o Bispo Macedo nem vinha no Texas há muito tempo e, de repente, para justificar a presença dele lá, meteu essa de visita missionária a Dallas. É só procurar na internet, por exemplo, Bispo Macedo em Dallas, que verá que ele esteve no Texas. Mas o motivo real foi esse, a tentativa de suicídio de Viviane Freitas. E foi nessa altura também que a Vera, falsa filha da Viviane, esteve em Portugal e deixou de ter contato com a mãe biológica e sumiu. Liguem os pontos. Chantagem psicológica da louca Viviane. Reparem também que nesse período a Viviane ficou sem postar no blog e no Face. E as poucas coisas postadas foi o julho. Mas esse período ela estava em silêncio mesmo. Depois ela voltou novamente, vezes seguidas, como nunca tinha... Aliás, o Bispo Macedo, depois ele voltou ao Texas várias vezes seguidas, como nunca tinha feito antes. É só ver na internet as vezes que só esse ano o Macedo já esteve nos Estados Unidos. Repara? E mesmo em Dallas, como ele não viaja em companhia aérea, e sim no jatinho que nós, ex-trouxas, compramos, não deixa rastro das viagens. Mas as frequentes viagens missionárias dele para aquelas bandas, principalmente em Dallas, nunca foram tão frequentes. Tudo uma questão de somar 1 mais 1 e puxar o fio da meada. Então fica aqui a pergunta para o Sérgio Corrêa. Sérgio Corrêa, no caso da Viviane Freitas, né, o que você tem a dizer? Amanhã eu vou fazer uma live falando a respeito do que aconteceu com o Clodomir. O que aconteceu com o Clodomir? E esse vídeo, Bispo Macedo, falando das suas cirurgias, ou da sua cirurgia de pâncreas, falando do tratamento que vocês fazem de ozonoterapia, o tratamento que vocês fazem também, o tratamento chamado enema, que é o café no ânus, e da tentativa de suicídio da Viviane Freitas, coloque esse vídeo na conta do Sérgio Corrêa, tá bom? Coloque esse vídeo na conta do Sérgio Corrêa, aquele que faz opressão psicológica em cima dos obreiros. Que tenham todos um excelente dia e as denúncias, elas continuarão e cada vez mais fortes.